dar início ao nosso culto desta noite, eu quero saber se todos os irmãos pegaram o boletim na reflexão. Quem não pegou, sente perto de quem tem. Vamos fazer a leitura do devocional que está impresso no nosso boletim. A fidelidade de Deus. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Tu és nosso rei, ó Deus, pois não confiamos em nosso arco, e nem a nossa espada pode salvar. Contamos a sua fidelidade para conosco, ó Deus, a cada dia com bênçãos não merecidas. Tua destra nos tem sustentado e guiado. É por isso que contamos com a sua fidelidade. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Fogo e saraiva, neve e vapor. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Louvem eles o nome do Senhor, pois o seu nome é excelso. Contamos a sua fidelidade para conosco, ó Deus, a cada dia com bênçãos não merecidas. Tua destra nos tem sustentado e guiado. É por isso que contamos a sua fidelidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não mais me lembrarei, diz o Senhor. Contamos a sua fidelidade para conosco, ó Deus, a cada dia com bênçãos não merecidas. Tua destra nos tem sustentado e guiado. É por isso que cantamos a sua fidelidade. Convido o pastor Paulo Garcia que nos eleve a Deus em oração neste momento. Senhor, Deus e Pai, nós louvamos, glorificamos a Deus, nos revelamos, Senhor, da tua fidelidade, da tua vontade para com o teu povo. Em particular, ó Deus, para com esta igreja, que vem comemorando, Senhor, ao longo deste mês, 35 anos de existência. Por isso, Senhor, nós aqui estamos para te render graças, para celebrarmos o teu nome, para te glorificarmos e manifestarmos, ó Deus, a nossa gratidão pela vida do teu povo nesta localidade. Rogamos, ó Deus, para que tome cada membro desta igreja em tuas mãos. Que seja o Senhor todo desta forma, uma bênção para a comunidade, para a família, por onde quer, ó Deus, que o Senhor nos conduzir. Abençoa, Senhor, o culto desta noite, em todos os seus momentos, usando, Senhor, a palavra, usando, Senhor, a vida de todos aqueles que dele hão de participar. Sejam todos, ó Deus, revestidos do teu poder e que saiamos daqui, ó Deus, nesta noite, convictos da tua visita, da tua presença, ó Deus, em nossas vidas. Amém. Possamos ouvir a tua voz, entender a tua vontade. Senhor Deus, nos colocando diante de ti, aguardando a tua bênção e para a glorificação do teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, estamos dando continuidade às programações de aniversário de nossa igreja, só que infelizmente está chegando ao fim, né? Eu gosto de festa. O povo, ontem teve festa lá na casa da Pitica, que foi aniversário do Gabriel e da Vanessa, né? A Elisete fez assim: eu sei que por você não corta o bolo, porque você deixa para cortar o bolo meia-noite, quando o povo já não aguenta mais, é para não acabar a festa, é por isso. E agora o nosso aniversário, infelizmente, está chegando ao fim, né? Só o ano que vem. Teremos mais um domingo, que vai ser o aniversário do Novo Cântico, uma programação muito bonita. Toda a igreja está convidada, mas hoje já é o penúltimo domingo, só tem mais um domingo de festa, e aí só o ano que vem. Então vamos aproveitar ao máximo, porque não é todo dia que se faz 35 anos, é uma honra para a nossa igreja e para nós de podermos participar deste culto. Agora eu convido o grupo de louvor para com a palavra.
colocar em pé? Com certeza os irmãos já cantaram em mente: Jesus Cristo mudou o meu viver. Na mente, parecia que eu estava ouvindo a igreja cantando, né? Acompanhada da melodia gostosa desse hino. Nós vamos cantar agora que Jesus é o nosso melhor amigo. Nele a gente deve confiar, dele a gente deve anunciar também. Então vamos cantar com bastante entusiasmo. Conheci um grande amigo e ele é filho de Deus, o Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode e deve confiar. Em Jesus Cristo nós temos um amigo fiel, que jamais zombaria de uma lágrima que corre do seu rosto, um amigo que seria capaz de guardar os mais profundos e atemorosos confidências, não é? Então em Jesus Cristo nós podemos confiar, e Ele é a essência da nossa alegria. Tendo Jesus como amigo, Ele é a essência da nossa alegria. É Ele quem produz o sorriso bonito, e apesar das tristezas do dia a dia, nós não nos abatemos, porque nele a gente pode confiar. Para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com quem? Dá para ler? Andar com Jesus, esse mesmo, o nosso amigo. Para
para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. É preciso cativar com Ele uma amizade mais cerrada, né? Vamos cantar? Que Ele entre no seu coração. E aí, o viver sorrindo é consequência. Aquele que foi manifestado na carne, este foi justificado em espírito. É o próximo ineto que nós estaremos encerrando esse período de louvor. Esse mesmo Jesus desfruta hoje uma glória lá do lado do Pai. É o mesmo Jesus que nós cantamos nos dois inéditos anteriores. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por
continuidade, vamos passar os avisos. Em nome da Comissão de Eventos, eu quero relembrar os irmãos que a programação ainda não acabou, mas já está próxima de acabar. No próximo sábado teremos a programação pela Jubacem. É uma programação especial, uma noite de louvor em nossa igreja. E no domingo, como eu já havia dito, é o aniversário do Conjunto Novo Cântico, encerrando com chave de ouro a programação de aniversário de nossa igreja. Agora eu cedo a palavra a algum irmão que tenha mais algum recado. Gostaria que vocês pegassem o boletim inteiro, né? Mas como eu estava vendo o programa muito de festa, também gosto de estar em comunhão dos irmãos. Então, nós, mulheres cristãs em ação, estamos inventando mais bacana, né? Nós estamos querendo promover almoço aos domingos. E para isso, nós precisamos de equipes, né? De pessoas que gostam de cozinhar e que estejam dispostas a ficar umas horinhas aí na cantina, né? Então, eu gostaria que vocês estivessem interessados na execução de almoços, se procurassem a mim ou a Sara, dessem um nome para que a gente pudesse montar, né, essa programação. Vai ser um momento de confraternização, muito gostoso. Hoje no coral todo mundo vai ali para fora, a gente junto vai poder almoçar uma comidinha bem gostosa, né? Para isso precisamos de pessoas. Então, eu gostaria que vocês procurassem a mim, a irmã Sara, para que a gente pudesse colocar os nossos planos, né, em ação. Silvia, pessoa para almoçar não vai faltar, viu? Agora, para ajudar na cozinha, vamos orar, né? Porque todo mundo quer fugir de fazer almoço no domingo. Eu fiquei muito feliz, adorei a ideia. Mas agora em cozinhar, mas o Senhor há de preparar pessoas que vão trabalhar para que isso possa fluir e aumentar a nossa comunhão. Alguém tem mais algum aviso? Se não, eu passo a palavra à recepção para que apresente os nossos visitantes nesse momento. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, mais um domingo, podendo cantar tão gostoso, né? Parece que a gente já está na glória, né? Quando a gente canta. E mais feliz ainda, porque hoje nós estamos assim, com o nosso jardim muito enfeitado, nós temos muitos visitantes. E nós ficamos muito felizes quando todos podem ouvir a palavra de Deus. Quando todos podem vir adorar. Você visitante que veio aqui hoje, você veio prestar um culto de adoração. E o nosso Senhor Jesus está muito gratificado, muito feliz com isso. Então você realmente está fazendo a vontade dele. Todo mundo gosta de visitar um amigo na sua residência ou receber um amigo. E o nosso Pai também gosta que nós, para que nós estejamos dispostos de visitá-lo também. E nós estamos muito felizes com isso. Eu vou chamar o nome das pessoas, por gentileza, quem está ao lado queira cumprimentar os nossos visitantes, tá? É o senhor José Gomes e a irmã Rosa. A irmã Rosa é da igreja de Getsemane, ela já veio aqui algumas vezes, mas o senhor José Gomes ainda ele não é evangélico, ele é o esposo dela. Eu gostaria que eles ficassem em pé. É aquele casal simpático. Muito obrigada pela visita. O Senhor esteja abençoando muito vocês e que vocês realmente se sintam bem na nossa igreja. Muito obrigada. Pode sentar. Temos também a Sueli e o Jonatas. A Sueli ela é da Igreja Cristã do Brasil, ela veio com a irmã Ladi, veio nos visitar, ela mudou aqui por perto e ela veio na igreja. Aquela senhora, muito obrigada pela sua visita. Deus abençoe a senhora e o Jonatas. A Marinês e a Leidiane. Elas vieram com a Adriana. Muito obrigada. Olha só que meninas bonitas, são adolescentes, já quase umas moças, né? Deus abençoe vocês, que vocês fiquem muito assim à vontade conosco e que voltem outras vezes. Nós temos uma mocidade maravilhosa, uns jovens simpáticos, que vocês estejam voltando novamente, tá bem? Deus abençoe. Pode sentar. Gostaria de pedir também a Joana e a Maria Rezende. É a mãe e filha que vieram nos visitar. Elas estavam com tanta saudade da irmã Marineide, não é? Isso mesmo, venha matar a saudade e a nossa também, porque vocês já têm vida da Igreja Batista Jardim Cápolis, certo? Deus abençoe, irmãs. Muito obrigada, é um prazer revê-las.
E tem uma outra surpresa. Irmão Milton e irmã Valdeci. Eles falaram, fomos membros aqui já há 25 anos. Mudamos para Ouro Verde, estado de São Paulo. Olha lá o irmão Milton e a irmã Valdeci. E eles vieram visitar a nossa igreja novamente. Estão muito contentes de poder revê-los. Todo mundo um abraço neles. Em 25 anos é bastante tempo. Vamos abraçar o irmão bastante, né? Para matar a saudade. José William, irmão José William da Igreja Universal, e o Leandro da Assembleia de Deus. Olha lá, 2 jovens, é um prazer conhecê-lo. O Leandro está assim, um pouquinho longe, né, Leandro? Não tem dado tempo de ir na igreja louvar, adorar, né? Que você realmente se sinta bem aqui e fique aqui conosco. Nós temos uma mocidade maravilhosa. Que você reflita bastante o quanto é importante o nosso compromisso com Cristo. Principalmente aquele que é conhecedor da palavra, tá? Deus te abençoe. Você e o José William. Eu agradeço. Tem alguém que passou pela recepção e nós não marcamos o nome? Alguém? Que pode acontecer. Mesmo depois que já iniciou o culto? Não? Então tá bom. A todos que nos visitam, nós agradecemos em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista em Quarto Centenário. Pedimos que vocês voltem outras vezes, porque é sempre uma alegria poder recebê-los. E principalmente o fato de vocês estarem conosco adorando ao nosso Deus. Tá bem? Deus abençoe. Irmãos, enquanto a Wagner se dirige, alguns recados. Tem um Gol branco BXG 5690 com faróis ligados. Vai acabar com a bateria. Após o culto, uma reunião rápida com o coro. Como foi a Marli que escreveu, não vai passar de 3 minutos, porque ela é vapt-vupt. Ensaio teatral, próximo domingo, dia 27/8, às 16h30. Por favor, não faltem. Uma observação, o ensaio de hoje foi uma bênção. Muito obrigado pelo interesse e participação de todos os que compareceram. Assinado a direção.
salado para o momento do ofertório, por gentileza, queiram pegar os gasofiláceos para este momento. Quero dizer aos amigos e visitantes que estão aqui esta noite que este é um momento exclusivo dos membros desta igreja. É um momento que nós separamos para devolver uma parte do que Deus nos dá para o sustento da obra neste local. Então você, visitante, amigo, fique no seu lugar, não fique constrangido, que este é um momento exclusivo dos membros desta igreja. Pai, bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar aqui nesta noite, realizando o trabalho, participando deste trabalho. Te agradecemos por esta bênção, pelos visitantes, por todos que estão aqui. Especialmente nós queremos te agradecer pelas pessoas, os irmãos que vieram ter o gasofilácio, trazer a contribuição. Que tu possa abençoar cada um, Senhor, que eles possam ter sempre abundância, que a tua igreja tenha sempre aquelas condições de realizar o trabalho. Que possamos administrar bem esse recurso, seja para a tua edificação. Nos abençoa, Senhor, e perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo, porque nós te pedimos e agradecemos por esta noite. Amém. Irmãos, mais 2 lembretes. Sábado, dia 2/9, não esse, o próximo sábado, as irmãs estarão indo ao Recanto das Avós entregar as bolachas e o óleo que o Fraia frisou tanto, não é isso, Fraia? Das latas de óleo. Então, sábado, dia 2/9, você que contribuiu ou que ainda não contribuiu, se não contribuiu ainda dá tempo, até o dia 2/9. E se contribuiu e quer participar da entrega, dia 2/9, vão sair daqui da porta da igreja às 8 horas da manhã. E no próximo domingo, o pastor estará na União das Mulheres Cristãs em Ação, falando sobre depressão. É um assunto que interessa a todos nós. Quem tiver interesse poderá dirigir a Mulheres Cristãs em Ação. Elas são boazinhas, os homens também podem ir, não tem problema. A Lenise lidera sem nenhum problema. Agora vamos passar ao momento especial, do aniversário de nossa igreja. Vamos todos falar o tema e a divisa? O tema é a Igreja dos Sonhos de Deus. Depois do sonho de domingo passado, não dá para esquecer mais o tema, né? Acho que todos gostaram do sonho que teve domingo passado. Então vamos lá. Igreja dos Sonhos de Deus. Vamos todos? A Igreja dos Sonhos de Deus. A nossa divisa está no boletim. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Apocalipse 2:2a. Bom. Irmãos, eu tenho uma coisa para falar. Eu fiquei muito triste quando me falaram que eu ia dirigir esse culto. Não por dirigir o culto, porque é um privilégio muito grande trabalhar para o Senhor. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisto. Agora eu fiquei muito triste porque falaram assim:
eu estava bem sentadinha ali, né? Aí veio duas moças muito simpáticas aqui e falaram assim: câmera, por favor, câmera. Era a Sandra e a Deca, né? Aí falaram assim: no primeiro domingo nós vamos falar 4 qualidades. No segundo domingo, outras 4 qualidades. E no outro domingo, 4 defeitos. Na verdade, já colocaram até mais uns 5 defeitos. Aí eu falei: ai, Senhor, eu não quero falar dos defeitos, porque eu falo demais. Aí eu falei: ah, Sandra, não dá não, pode mudar o dia, porque eu não quero falar defeito. Aí ela, aquela risadinha: não é defeito, é os pontos que a gente pode melhorar. Falei: bom, já melhorou, né? É os pontos que podem melhorar, não é defeito, viu, irmãos? São os pontos que nós podemos melhorar. Vou começar aqui, deixa eu ver qual eu vou pegar. Aqui. Nós podemos melhorar na mordomia. Quem esteve no culto do pastor Paulo? Todo mundo sabe o que é mordomia? Eu descobri no culto. Mordomia é o trabalho do mordomo. Eu não sabia. Ele até falou que a palavra, ao longo do tempo, vai perdendo o seu sentido. E mordomia para nós hoje é folga, né? Lazer, assim. Mas o pastor Paulo foi bem claro que mordomia é o trabalho do mordomo. E nós somos mordomos. Então, a mordomia que nossa igreja pode melhorar é na contribuição. Nossa igreja, meus irmãos, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas até o mês 7, apenas 31 irmãos contribuíram, foram fiéis dizimistas durante os 7 meses. Mas, Fabiana, eu contribuí. Não, eu sei, meus irmãos, deixa eu explicar direitinho, que eu até briguei com o Frei, que ele veio aqui e deu meia informação. A informação correta é a seguinte: quantas pessoas contribuíram dentro do mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 31 pessoas. Mas o irmão contribuiu o dízimo de janeiro, ele entregou em fevereiro. Então vai dar que foram 6 meses que o irmão contribuiu. Este levantamento são das pessoas que contribuíram durante todo o mês regularmente. Não é assim que a pessoa não contribuiu. Não, pode ser que ela chegou no mês de abril e acertou todos os dízimos. O dízimo de janeiro, fevereiro, março e o de abril também. Só que tem que pagar água, luz, telefone todo mês. E quais foram as pessoas que regularmente contribuíram? Apenas 31 pessoas. Então nós devemos melhorar. Mas nós já melhoramos. Depois que lançou a campanha para a compra do terreno, uma campanha para aumentar a contribuição de nossa igreja, para que possamos adquirir o outro terreno, a nossa igreja, ela responde tanto aos incentivos, que apenas em 5 boletins que o pastor escreveu, ainda não se falou nada. Só 5 mensagens no boletim, o dízimo de julho aumentou em 20%. Eu não sei quem estava na assembleia ontem, mas quem esteve notou a diferença nos dízimos de nossa igreja. Aumentou 20%, isso no mês 7. Mas podemos melhorar muito mais ainda. Pedir para a Sandra. Outro. Tem um aqui que é muito interessante, viu? Integração. Outro ponto que nossa igreja pode melhorar. Tem uma pessoa, que é a minha visita, eu não vou falar que é a Lúcia, senão ela vai ficar constrangida. Ela faz assim: esses batistas pegam o cantor e não deixam ninguém ver. Ela chegou na igreja, sentou, e todo mundo pegou o cantor e não deixou ela ver. Às vezes nós chegamos no culto e não olhamos quem está do nosso lado. Nós conhecemos só aqueles irmãos que fazem parte do nosso hall de amigos. Aí no outro domingo ela comprou um cantor. Não deu nem tempo, que eu ia comprar para dar para ela, né? Mas não teve tempo, ela comprou. A gente tem que se policiar.
para não fazer isso. É muito desagradável, ao meu ver, eu não sei dos irmãos, mas a irmã da recepção chegar aqui na frente e falar assim: cumprimente o visitante. Gente, alguém vai na sua casa, você nem olha para ele, nem abre o portão, nem dá boas-vindas, como é que faz isso? Aí eu brincava com a minha amiga, eu falava assim: é que nós batistas somos assim mesmo. Mas é um ponto que nós devemos melhorar, e temos assim uma queixa de alguém de fora que acabou de chegar, que nós devemos ser mais, nos integrar mais, tanto com os nossos visitantes, como com os irmãos, que muitas vezes nós não sabemos nem o nome. Eu sei que é difícil, são tantos os membros, mas às vezes nós passamos pela pessoa e falamos: oi, e vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Oi, como foi a sua semana? A começar em mim. Eu sou muito falha nesse ponto, eu reconheço isso, mas estou aberta. Se algum irmão quiser falar comigo, deixe meu telefone também. Pode me ligar durante a semana, vai ser um prazer falar com os irmãos durante a semana. Tem um outro ponto que nós podemos melhorar, que eu não sei se minha amiga ali forçou. Sociabilidade. Eu acho que a nossa igreja ela até que é social, mas nós devemos fazer mais festas, para estar mais tempo juntos. Porque os adolescentes ali balançam a cabeça, eles concordam, gostaram. Promover mais eventos sociais para nos conhecermos melhor. Perguntar o que o irmão faz, ele trabalha em quê? O que ele faz durante a semana? Você estuda, não estuda? O que você faz? Trabalha em quê? Então, nossa igreja deve promover mais eventos sociais para que assim as pessoas se conheçam mais e vai acabar melhorando aquele ponto lá da integração, né? Ela quer passear, ela falou que passeios também vai aumentar a sociabilidade. Outro ponto que nossa igreja pode melhorar, e muito, é no evangelismo. A nossa igreja deixa a desejar a parte de evangelização aqui perto, nos nossos vizinhos mesmo. Nossa igreja deve promover mais evangelismo. Nossa igreja deve fazer mais cultos ao ar livre. Nossa igreja deve estar envolvida com tanta gente aí na frente. Será que conhece a Jesus? Nós vamos ter que dar conta de muita coisa, porque falar aqui na frente para todo mundo, que muitos aqui até me pegou no colo, é fácil, né? E lá na praça. Então nós devemos falar mais de Jesus, a começar aqui, ao nosso redor. O último até que enfim, né? Porque eu não estou gostando de falar os defeitos, viu, Sandra? Participação. É o último, mas ao meu ver é o mais importante. Meus irmãos, de leve assim, quantas pessoas vocês acham que estavam na assembleia ontem? Não vale falar quem estava, né? Bom, então vou fazer assim, levanta a mão quem estava na assembleia ontem. 5 pessoas, 6 ali com Jeremias, comigo 7, o Silas deu uma passadinha e foi trabalhar, o pastor e a Sandra. Meus irmãos, ontem decidimos coisas importantíssimas sobre o futuro da nossa igreja. E cadê os irmãos? O que será que tem sido em nossa vida mais importante do que decidir sobre os assuntos de nossa igreja? O que você tem feito do seu tempo que você não está na igreja? Sabe, a minha amiga, ela é amiga mesmo, gente, eu não estou brincando, é verdade. É amiga do peito mesmo. Ela disse assim que nunca viu uma igreja que as pessoas podem votar. Primeiro que ela tinha uma assembleia para fazer, ela nunca tinha visto uma assembleia. Eu convidei ela para vir na minha igreja, porque eu cresci vendo assembleia. Mas isso é um privilégio que a gente não se dá conta. Muitas vezes acha muito chato. Quando era de domingo, depois da escola dominical, muita gente ia embora, porque ninguém queria ficar. Só que, como disse o Jeremias de manhã, depois não pode reclamar, porque quem vem decide. Então vamos aproveitar. Isso é um privilégio poder decidir. Não ter uma outra igreja, uma central que resolve. Não. Nós podemos decidir sobre o futuro de nossa igreja neste local.
Então nós devemos aproveitar esta oportunidade, porque o Senhor há de cobrar. O que você fez naquele bairro? O que você fez naquele lugar? Por que você não votou assim ou votou assado? Por que você não fez a obra lá? Por que você não trabalhou mais? E a EBF? A EBD, Paulo, como está? Já está no 100%? Hoje eu ouvi 160 matriculados presentes. 161. 161 matriculados presentes. 85, 76 ausentes, 120 pessoas até as 10 horas. Irmã, onde você estava? Das 9 ao meio-dia. Não responda para mim porque não é da minha conta. É um problema seu e de Deus. Mas você vai ter que dar conta do seu tempo. E nos cultos de quinta-feira? Qual foi a última vez que você veio num culto de quinta-feira? É uma bênção os cultos de quinta-feira. Além do que, sabe o que acontece? Você tem a oportunidade de ver o seu irmão no meio da semana. Eu cheguei uma vez no culto, na quinta-feira, o pastor olhou para mim e fez assim: você não está bem hoje. Gente, isso é um privilégio. Aí ele começou a orar por mim. Se eu estivesse na minha casa dormindo, chorando, ninguém ia saber. Agora, como eu vim louvar ao Senhor, o meu pastor olhou para mim e viu que a ovelhinha estava chorando e foi orar por mim. Nós que estamos em casa é que perdemos. Nós que deixamos de vir à igreja, é nós que perdemos. Ah, chove, eu não vou na igreja. Faz frio, eu não vou na igreja. Quem estava no culto agora, às 6 horas? Vamos falar agora às 6 horas, que era o culto da família. Levanta a mão quem estava. E os demais? Estava fazendo o que às 6 horas? O culto foi uma bênção. Tivemos a oportunidade de orar pelos nossos filhos. E os filhos orar pelos pais. Isso é um privilégio muito grande. E no domingo, que o domingo é do Senhor, nós aprendemos assim na igreja, o domingo é do Senhor. E domingo 6 horas você não estava na igreja. Vamos orar para que Deus nos capacite a fazer a vontade dEle. Vamos estar disposto ao trabalho do Senhor e disponível para as programações que tem na igreja. Vamos prestigiar. O último culto que teve aqui no sábado à noite, que eu estava presente, eu fiquei com vergonha. Tinha mais visitante do que membro da igreja. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia que você vai querer vir na igreja e não vai poder. Sabe que dia que eu descobri isso? O dia que o Fernando nasceu. O Fernando nasceu no sábado, 10 horas da manhã. O domingo mais triste da minha vida foi o domingo seguinte, que eu fiquei no quarto daquele hospital. Todo mundo foi me visitar. E fazia assim ainda os irmãos. Ai, eu preciso ir embora que eu vou para o culto. Ai, meu Deus, todo mundo ia lá me visitava. Ai, eu preciso ir embora que eu vou para o culto. E eu lá naquele quarto. Eu tinha acabado de ganhar neném. Quando deu no outro domingo, eu já estava aqui. O pastor falou, mas menina, não deu nem tempo de ir na sua casa? O menino está com 8 dias. Eu falei, pastor, eu não aguentava mais ficar sem ver os irmãos. É muito bom. A gente desenvolve laços dentro da igreja mais fortes do que os laços de sangue. Eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Primeiro para louvá-lo, porque eu estou viva com saúde, tenho um filho maravilhoso, um esposo, mãe, pai. Eu estou viva, isso já é motivo para louvar ao Senhor. E segundo, para ver os irmãos, que é muito bom ver os irmãos. Então vamos orar mais para que Deus esteja nos capacitando, para que possamos participar mais das programações em nossa igreja. Agora a comissão disse que no próximo domingo, que não sou eu, ela vai falar as sugestões para como que a gente pode melhorar a mordomia, a integração, a sociabilidade, o evangelismo e a participação em nossa igreja. Vamos aguardar, né? Afinal de contas é o último domingo. Agora eu vou passar a palavra ao pastor, que nos trará a mensagem neste momento.
Isso, só queremos então, neste momento, dizer aos irmãos que na campanha que iniciamos recentemente do R$1, nós estamos com um saldo de R$ 731,02. Prossegue a campanha para a compra do nosso terreno. Então, dominicalmente, os irmãos venham preparados para consagrar valores para nós irmos fazer o nosso fundo, né? Para quando chegar a hora de comprarmos, nós estejamos prontos para fazê-lo. Nós iremos programar uma data para fazer a campanha dos R$5. Fizemos a do 1, que foi muito boa, né? Agora nós queremos ousar um pouquinho, irmão João Mendes, fazer a dos 5, né? Mas vamos avisar com antecedência, nós vamos dar aos irmãos um tempo favorável para se preparar, porque será como a do 1. Então todos vão trazer, naquele dia virão preparados para trazer os seus R$5 para reforçar nosso fundo de compra do novo terreno. Nós vamos cantar o hino oficial, cuja letra se encontra na página 4 do seu boletim. A Igreja dos Sonhos de Deus, a música 545 do Cantor Cristão, a letra da Sandra Rico Diniz, que é a secretária da igreja, uma das nossas poetisas. Então nós vamos cantar este hino. Quero também avisar os irmãos que esta programação Tributo ao Deus Eterno, por algumas dificuldades técnicas, eles não conseguiram alguns equipamentos que estavam previstos, não poderão apresentá-la hoje, mas essa programação especial, Tributo ao Deus Eterno, será feita essa apresentação oportunamente. Os irmãos serão avisados com antecedência para que venham e tragam visitantes nessa programação especial. Então, no lugar da programação, nós teremos a mensagem, nós teremos a pregação logo em seguida após o cântico do hino. Para sua ordem colocou no meio
Permaneça em pé e abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, meu querido irmão, minha querida irmã, será a base para a nossa reflexão nesta noite. A descida do Espírito Santo. Este é o assunto da passagem em pauta. Nos seguintes termos, Lucas, o médico amado, médico missionário, companheiro de Paulo nas jornadas missionárias, a partir da segunda viagem, ele testemunhando toda a carreira do apóstolo Paulo, ele como crente, viajando e aventurando-se por Deus, estando com o apóstolo até o final, ele escreve o Evangelho que lhe leva o nome, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, que na verdade é uma continuação do testemunho dele a respeito de Jesus Cristo. Então temos aqui a palavra de um médico, a palavra de um doutor convertido ao Evangelho e que Deus usou para escrever 2 livros da Bíblia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Deus abençoe esta porção. Queiram sentar-se, meus amados irmãos. Eu sei que o tempo é exíguo e sei que o assunto é amplo. Porém, a relevância do assunto, né? E a eletrizante importância desse assunto, creio que cabe perfeitamente uma reflexão, aqui mesmo que rápida nesta noite, a respeito do batismo no Espírito Santo. Nós estamos pensando numa igreja dos sonhos de Deus. Esse é o nosso tema. Estamos refletindo qual é a expectativa de Deus, o que Deus espera desse povo chamado igreja. E para sabermos o que Deus espera desse povo chamado igreja, nós precisamos examinar a palavra de Deus. Há uma tensão extremamente grande na igreja contemporânea e até mesmo uma certa confusão no papel da igreja nos dias de hoje. Isso não é novidade. A história da igreja tem sido uma tensão extrema, não é? Entre a verdade e o erro. A igreja está no mundo, é feita de pessoas, de seres humanos, e ela tem limitações humanas seríssimas.
E só não desapareceu realmente porque Deus, Espírito Santo, visitou a igreja e permanece com ela e permanecerá com ela até a volta de Jesus Cristo. A igreja é uma instituição que só perdura no tempo e no espaço, porque tem essa dimensão miraculosa, ela tem essa dimensão divina, ela tem essa dimensão sobrenatural. Não há outra explicação, não há outra conclusão possível para a igreja que Jesus Cristo fundou nos seus dias, atravessar 2000 anos e ser igreja no século XX. Se os irmãos se recordam, no domingo que nós estudamos sobre o sábado, nós descobrimos juntos que o Pentecostes aconteceu no domingo. Esse dia de Pentecostes aqui mencionado, nós descobrimos que aconteceu a descida do Espírito Santo para a igreja de Jesus Cristo num domingo. Não foi no sábado, foi num domingo. Porque a única festa judaica que acontecia aos domingos, sempre aos domingos, era a festa do Pentecostes, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana não tinha nenhum destaque no calendário judaico, exceção feita ao dia de Pentecostes, porque depois das colheitas eram contadas 7 semanas, e o dia imediato da contagem das 7 semanas completava-se os 50 dias, era o dia de Pentecostes. Eram 7 sábados. Depois do 7º sábado vem o quê? O primeiro domingo. Então era a única festa do calendário judaico que caía no primeiro dia da semana. Por esta razão nós descobrimos, então, entre outras coisas que descobrimos quando estudamos a questão do sábado, que o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo, naquele momento aconteceu no primeiro dia da semana. Esta é uma das razões pelas quais o povo de Deus começou a se reunir para a adoração, para a celebração da ceia no primeiro dia. A primeira razão foi a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Essa foi a primeira razão pela qual o povo de Deus, na nova aliança, a igreja cristã, se reúne aos domingos, porque o seu Salvador ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus escolheu ressuscitar no primeiro dia da semana. Isso foi uma escolha soberana dele. Poderia ter ressuscitado no sábado, na segunda, ele poderia ter ficado na sepultura mais dias, mas Deus determinou que seria no terceiro dia. E de tal maneira executado o plano divino, que no primeiro dia da semana o Senhor escolheu ressuscitar nesse dia. Então temos primeiramente um domingo, temos excelência de adoração. Nós falamos aqui na presença, ritual. Isso tem que ser uma celebração. Isso tem que ser uma emoção tão grande como se fosse encontrar a sua namorada e que você pudesse só ver no domingo. Não é isso? Imagina só no domingo. A afetividade é simplesmente uma encontro pessoal. É um momento que você vai se entrevistar. Você ama. Isso é o domingo para o crente. É um dia que ele vai consagrar especialmente a pessoa que ele mais ama, que é Deus. Não mais, pastor, Deus está comigo a semana inteira? Sim, mas ele quer estar com a igreja reunida. Outra coisa que eu sobre esta experiência singular, esta experiência, aconteceu outra depois
Foi um acontecimento histórico para nunca mais se repetir. Um acontecimento ímpar, um acontecimento único, um acontecimento irrepetível na história da experiência humana, assim como a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu uma vez só. Jesus morreu uma vez só pelos pecados do mundo e ressuscitou pela nossa redenção. A morte de Jesus não se repete, e os efeitos virtuais dessa morte se aplicam às pessoas em qualquer momento do tempo e do espaço. Até antes mesmo dele morrer, pessoas foram salvas porque creram que ele viria para isto. Assim, o Pentecostes, a experiência do Pentecostes, foi uma experiência histórica única para nunca mais se repetir, e os efeitos virtuais, os efeitos que perduram na vida da igreja e perdurarão até Jesus voltar, de que nós hoje também somos participantes. Quero dizer que aconteceu 10 dias depois da ascensão. Então foi num primeiro dia, foi num domingo. O dia de Pentecostes era sempre no domingo, eram as 49 semanas, os 49 dias, as 7 semanas de dias, e o dia imediato sempre era o Pentecostes, e foram 10 dias depois da ascensão. Jesus reuniu seus discípulos, depois de 40 dias de ressuscitado, ele aparece para eles constantemente. Naquele dia ele marca com eles, e ali dá a grande comissão, e diz: esperem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder pelo Espírito Santo. Esperar em Jerusalém. E obedientemente, em expectativa, em ansiedade, no seu amado Salvador. Aguardam orando, meditando na palavra de Deus, esperando confiantemente o cumprimento da promessa. Passam-se 10 dias. Eu estava fazendo uma análise da numerologia hebraica, e é interessante a numerologia hebraica. Não é como a numerologia pagã. Numerologia pagã é pura superstição. Numerologia pagã é mística, é misticismo. A numerologia bíblica é simbólica, diferente, sabe? Entre um número cabalístico, um número místico, um número considerado supersticiosamente. Há pessoas que não gostam do número 13, né? Quase todos os hotéis do mundo não há o apartamento número 13, porque se houver, o pessoal não quer. Não, na Bíblia não há essa carga, não é? Mas um dos números na Bíblia fala uma mensagem. E o número 10 é um número particularmente interessante, com um significado interessante. Nós poderíamos dizer que o número 10 é integral, não é? Do pensamento, integral no pensamento humano, desde longe. Considere, por exemplo, o padrão de contribuição é dízimo. É dízimo. Então, o que uma pessoa recebe de Deus, é dividido em 10, e ela consagra a primeira parte, como um tributo de honra e gratidão ao nome do Senhor, ao sustento da obra do Senhor, e ela mantém 9 partes com ela para a sua sobrevivência. Ela mantém 9 partes com ela para dar andamento à sua vida. Todas são de Deus. Não é que só o dízimo seja de Deus, mas o dízimo é de Deus de uma maneira particular. Ele é separado para funções espirituais. Ele vai suprir a obra espiritual de Deus. E é 10. É baseado no decimal. Tudo que chega às nossas mãos divide-se em 10. E uma das partes, a primeira delas, pertence a Deus, tributo à sua soberania, ele tem direito a isso. E segundo, a sua benevolência, porque eu não teria os 9 comigo, ou os 10 comigo, se Deus não nos tivesse concedido. Achei interessante também que a base do sistema nosso de contagem é um sistema decimal. Essa é a base do nosso sistema. E acredita-se porque nós temos
10 dedos na mão. Então nós passamos a contar com os dedos para ficar mais fácil, não é isso? Provavelmente, porque tenhamos 10 dedos nas mãos. Lá para trás ficou fácil fazer a contagem através dos dedos, e a partir daí foi se aprimorando, não é? Os esquemas e os teoremas e as relações matemáticas. 5 mais 5. O sacerdote no Velho Testamento não podia ter falta de dedos. Então, se houvesse um levita que por qualquer razão perdesse um dos dedos, ou dos pés, ou dos artelhos das mãos ou dos pés, ele não podia servir no santuário. Uma coisa interessante, não podia ter falta de dedos. E eu fiquei pensando que era um emblema de que para servir diante de Deus precisava o homem completo. Para servir diante de Deus era preciso o homem completo. Não era possível servir a Deus um homem que faltasse uma parte. Essa era a mensagem a se passar. O serviço a Deus há que ser um serviço completo. A dedicação a Deus há que ser uma dedicação completa. O envolvimento com a obra de Deus há que ser um envolvimento completo. Quer dizer, em todos os aspectos do nosso viver, nós devemos estar prestando-lhe honra e serviço. Não só cantando aqui com os irmãos e contribuindo e orando, ouvindo a mensagem, lendo e estudando a Bíblia, mas ao sairmos vamos trabalhar. É para o serviço de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Você saber que vai para a firma amanhã e você deve fazer esse trabalho na presença dele, como ao Senhor e não aos homens. Você que estuda, não é para passar de ano, não. É porque Deus quer que você saiba mais. E você deve levar a sério os seus estudos para glorificar a Deus com seus conhecimentos. E você vai para casa como marido, como esposa. E você é o ministro ou a ministra na sua casa, para servir a Deus, servindo a sua esposa. Você que é filho, você volta para casa para ser uma bênção para os seus pais. E assim por diante. Agora imaginem só, se nós tivéssemos essa visão de servir a Deus integralmente. Isso revolucionaria o mundo. Então, o número 10 é um número que representa esta conduta completa do homem. Inclusive são 10 mandamentos. São 10 mandamentos. Jesus conta uma parábola famosa das 10 virgens. Na parábola das moedas, das dracmas perdidas, em Lucas 15:8, a moeda eram 10, a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Quando Daniel se consagrou a Deus, Daniel era um garoto, hein? Era um garoto, um menino ainda, talvez um pouco mais que um adolescente. Ele vai para o cativeiro, mas ele pôs no coração dele uma coisa: eu não vou me contaminar. Estou longe da minha terra, estou longe do meu culto, estou longe dos meus pais, estou longe dos meus amigos, estou longe da minha pátria, mas não estou longe de Deus. E ele disse: eu vou ser um menino diferente, eu vou fechar com Deus, eu vou para um país estranho, mas o meu Deus está comigo. E então ele faz um acordo com o mordomo do palácio para não comer os manjares que todos comiam, beber aquela pândega toda. Ele quer viver uma vida mais restrita para Deus. E a Bíblia diz que depois que ele passou nessa experiência, ele foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os outros. Pega o conhecimento dos outros que estavam com ele no mesmo estágio, 10 vezes mais. Bem, podemos dizer que é uma expressão para dizer que ele estava bem mais, né? Que ele estava bem mais preparado para a vida, bem mais preparado para ser uma bênção no trono lá da Babilônia, do que qualquer um outro. Só que a Bíblia usa o número 10. Portanto, 10 dias entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Estão reunidos ali 120. E nós já aqui imaginamos uma coisa que realmente
Muitas pessoas foram atraídas por Jesus no seu ministério. Você lê os evangelhos, você acompanha Jesus nas jornadas, os milagres que ele fez, a fama que ele granjeou, a popularidade do seu nome. Num momento até quiseram fazê-lo rei. As multidões não lhe davam sossego. Jesus, para orar, tinha que sair da cidade. Jesus, para orar, precisava às escondidas, ir para os morros, para os lugares distantes, para poder ter momentos de reflexão a sós com o Pai. Mas depois de tudo, em Jerusalém, só 120. Então já vemos que há muitas razões pelas quais as pessoas se aproximam de Jesus, né? Mas nem todas pela razão correta. Há muitas razões pelas quais as pessoas são atraídas a Jesus Cristo, mas infelizmente nem todas pela única razão digna dele. Vão para Jesus para melhorar de vida, para ficar de bem com a vida, para ganhar dinheiro, etc. Mas não vão para Jesus arrependidos dos seus pecados e para viver uma vida santa e consagrada, dependente dele para ir para o céu. 120 estão lá, é o primeiro dia da semana, eles estão todos lá. Creio que foi uma reunião tão bonita quanto a nossa hoje às 18 horas. Eles estavam assim como nós estávamos hoje. Um lia a Bíblia, outro ia lá dar um testemunho, outro fazia uma oração, aí cantava um hino. Estamos esperando a vontade de Deus. E de repente a Bíblia diz que aconteceu um fenômeno. E o fenômeno é descrito em vívidas cores pelo Dr. Lucas, nos seguintes termos: de repente, eles estavam reunidos ali, de repente, foi algo assim inopinado, eles mesmos não estavam ainda sabendo o que ia acontecer. De repente, um vento veemente, um forte vento, um vento impetuoso encheu a casa com um som extraordinário, fazendo muito barulho, uma ventania muito forte, fazendo muito barulho. Ao lado disto, línguas de fogo de repente aparecem visivelmente. Essas línguas de fogo aparecem e diz que estas pousam sobre cada um deles. Então 120 línguas de fogo, cada uma se dirigindo na direção de cada um deles. Creio que foi um espetáculo maravilhoso. Foi quase uma pirotecnia, né? No Rio de Janeiro, que eles fazem no final do ano, uma festa de queima lá maravilhosa, não é isso? Vem gente lá do Japão para ver. Bom, naquele dia mais ou menos aconteceu isto, né? Uma pirotecnia de Deus, né? O fogo vem sobre a cabeça de cada um, aquelas chamas de fogo, e então eles foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, cada um deles foi controlado pelo Espírito Santo. Houve um controle de Deus naquele momento. Naquele instante, a vida de cada um, a atenção, a afetividade, a racionalidade, tudo se tornou instrumento do Espírito Santo. É isso que o texto quer dizer. Naquele momento eles se viram entregues, se viram sob a liderança, sob a égide, sob o controle, sob o comando, sob a direção, sob o influxo do Espírito Santo de Deus, que transbordava do coração deles. Ser cheio significa isso, ser transbordante. E o terceiro fenômeno aconteceu. Então, o primeiro fenômeno perceptível, o vento impetuoso, ouvido. O outro perceptível, as línguas de fogo sobre eles. E o terceiro, diz a Bíblia, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Três coisas. Primeiro, pensemos no vento. O vento é a mesma palavra para espírito, é a palavra para vento. A palavra pneuma, de onde vem a nossa palavra pneu, é do grego e significa vento, ou ar, ou espírito. Nas passagens do Velho Testamento, onde está ruach, o hebraico ruach, que é espírito, é traduzida nas 70, na Septuaginta, na versão grega do Velho Testamento, como pneuma. Fôlego de vida, espírito de vida. Então, dependendo do contexto, a palavra é ligada a vento.
há um paralelo interessante. Nós estamos envolvidos por uma atmosfera, nós estamos imersos, estamos mergulhados numa bolsa aérea gasosa, o planeta está. Então nós estamos permeados em todo o nosso redor pelo ar. O ar exterior, o ar ambiente, e cada um de nós está respirando. Cada um de nós está respirando. Você nem percebe isso, é automático, mas você está inspirando. Você está inspirando o ar, enche os seus pulmões e você expira. E nesse processo você vive. A morte é chamada de expirar, porque quando se falece, o ar escapa de dentro da pessoa, ela fica vazia de ar. Que coisa interessante. Por isso diz expirou, fulano de tal expirou. O ar que está residual dentro de nós, ele sai das vias aéreas. Então o vento representa aqui o Espírito Santo, representa o Espírito Santo na salvação. Representa o Espírito Santo comunicando vida, porque respiração e ar é vida, fôlego de vida. Então a primeira imagem, o vento impetuoso, é símbolo do Espírito Santo, com certeza, mas o Espírito Santo comunicando vida, o Espírito Santo infundindo a vida de Deus nas pessoas, o Espírito Santo trazendo a vida de Deus, o Espírito Santo trazendo a vida espiritual, o Espírito Santo operando a salvação, o Espírito Santo como agente executivo da salvação. Porque Jesus tem dois batismos. Um batismo de vida, um batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de vida, e que recebem todos os que arrependidos aceitam a Jesus Cristo, recebem esse batismo de vida, passam a ter vida espiritual. Mas Jesus também tem o batismo de fogo. Então a segunda imagem foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre eles. É o aspecto do Espírito Santo, é o aspecto do batismo de julgamento. Porque o mesmo evangelho que traz vida, o mesmo evangelho que traz salvação, o mesmo evangelho que nos devolve a vida espiritual que perdemos, o mesmo evangelho que infunde o novo nascimento, o sopro espiritual de Deus na vida do pecador perdido, é o evangelho que também traz julgamento. O fogo, pois, na Bíblia é símbolo de julgamento. O fogo na Bíblia é símbolo de julgamento. Há uma falha gravíssima hermenêutica, uma falha interpretativa, muitas vezes, a respeito do fogo, e que graças a Deus que Deus não atende. Eu já vi gente orar pedindo: Senhor, derrama fogo do céu. Graças a Deus que Deus não atendeu a sua oração. Porque fogo do céu é julgamento. Eu convido você a uma reflexão demorada sobre essa questão do símbolo do fogo nas Escrituras. E você vai perceber claramente que o símbolo do fogo está ligado ao julgamento. Então o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Isso é uma verdade. E esta verdade está amplamente sendo pregada e repetida e anunciada. Mas o Evangelho também traz julgamento. E esta verdade do julgamento não está sendo muito pregada. Creio que está faltando esse equilíbrio na pregação, que não falta na Bíblia. No próprio batismo do Espírito Santo sobre os discípulos naquele dia, Deus fez questão de mostrar: olha, é um vento impetuoso, é vida nova, sim, é um novo influxo de vida espiritual, é a vida de Deus que foi tirada de nós lá no paraíso, e que agora Deus está devolvendo aos que creem, vida eterna, para nunca mais perder. Mas também línguas de fogo,
Porque fora do evangelho de salvação, nós temos que enfrentar o evangelho do julgamento. Significa o seguinte, senhores. Significa o seguinte: Jesus Cristo vai batizar todos os homens. Alguns homens ele batizará com seu Espírito de Santo, Salvador, no aspecto de vida de Deus. E os que recusarem esse batismo de perdão, esse batismo de reconciliação, inapelavelmente serão batizados com fogo no dia do juízo. Então a passagem nos mostra claramente como a Bíblia é coerente, uma Bíblia harmônica. Então, não raro, talvez para agradar, talvez para tirar os empecilhos, tem pessoas que dizem: não vamos falar do inferno, não vamos falar de condenação, vamos falar de coisas mais alegres, vamos ter uma igreja mais para cima. Acreditam que estão fazendo um favor para as pessoas. E não estão fazendo um favor para as pessoas, não. Não estão fazendo, não. Então vejam o que a palavra de Deus diz quando Jesus se refere ao batismo no Espírito Santo. João Batista diz que ele tem na mão a sua eira. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O trigo ele vai recolher no celeiro, e a palha queimará com fogo que nunca se apaga. Trigo recolhido no celeiro, pecador arrependido e reconciliado com Deus. Palha queimada no fogo, pecador empedernido, pecador que se mantém impassível diante da misericórdia de Deus, que recusa conscientemente ser salvo, enfrentará o batismo de fogo. Eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo veio e ficou na igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que estamos aqui hoje, e é por isso que muito depois de nós partirmos daqui, a igreja continuará trabalhando para Jesus, como tem feito em cada geração. Porque ela tem este penhor do Espírito Santo que veio naquele dia e ficou. Nunca mais se repetiu, ele veio já. Então os sinais visíveis, audíveis dessa vinda são marcados na história indelevelmente. E agora ele está presente. Então ele atua, ele age, ele comunica a vida, tanto faz isso hoje como fez naquele dia, embora hoje não precisemos dos sinais externos. Quantos nós temos aqui que foram salvos por Jesus Cristo? Creio que praticamente todos aqui. Eu não conheço os outros visitantes, mas eu diria que todos vocês conhecem Jesus como Salvador. Vocês foram salvos por Ele, os nomes de vocês estão nos céus, e vocês receberam o Espírito Santo, que é a garantia da sua herança. Mas eu garanto que não houve vento forte nenhum. Eu garanto que você não viu fogo nenhum por cima de você. E eu garanto também que você não falou uma língua que você não tivesse aprendido antes, a partir daqui. No entanto, você é um crente. Então a igreja tem essa chave. Quando Jesus Cristo diz: eu dou a chave do reino dos céus, que ligar na terra, liga no céu, desligar na terra, desliga nos céus, eu lia isso e ficava pensando: mas que chave é essa? Que chave é essa que ele dá? Eu ligo aqui, liga lá no céu. Eu desligo aqui, desliga lá no céu. Mas que coisa! E alguns pensam que é uma chavinha mesmo, né? Alguns pensam que é uma chavinha. Não, na verdade é uma linguagem figurada, para dizer: olha, à igreja, ao meu povo, eu vou dar a prerrogativa de me representar no mundo. Eles vão pregar o Evangelho, e o Evangelho vai ligar as pessoas que crerem, evidentemente, vai ligar as pessoas que crerem, nos termos que nós vamos pregar na Bíblia, e desligar as pessoas que não crerem. É isso que vai acontecer. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando salvação e julgamento. Finalmente, senhores, a terceira manifestação excepcional naquele dia foi de falar línguas, falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Sabe o fenômeno que aconteceu naquele dia?
O milagre de uma pessoa articular um idioma que não aprendeu na escola. Nós temos aqui vários estudantes. E lá vocês estudam inglês, né? Chega lá no segundo grau, dá um inglês, fazer, gostam, né? Gostam do inglês, gostam mais do português ainda, né? Como gostam de estudar gramática, maravilha, não é isso? Por quê? Porque vocês querem falar bem, vocês querem se comunicar bem. A língua, o idioma, é o meio mais refinado de comunicação. Por ele nós comunicamos informações, nós trocamos informações. Por ele nós nos entendemos, nós transferimos tecnologia, nós transferimos experiências, nós transferimos cultura, nós transferimos conhecimento, nós transmitimos herança. Todo esse caudal de conhecimento que as civilizações têm alcançado passa de um para o outro pela transmissão oral. Nós transmitimos pela palavra os nossos sentimentos. Poesia romântica, religiosa, sentimentos. A palavra é algo sublime. A palavra é então ponte de comunicação, de entendimento. A palavra é coisa de entendimento. Nós usamos a palavra não é para confundir, não deveria ser. A palavra nós usamos para nos fazer entendidos, não é mesmo? Comunicação, quer dizer, tornar as coisas comuns. O que eu tenho eu passo para você, você entende, o que você tem você passa para mim, eu também entendo, nós dois crescemos juntos. Então o que aconteceu naquele dia? Aqueles homens eram simples, eram galileus, a maioria deles de origem iletrada, a maioria deles nunca tinha saído do seu país, a maioria deles trabalhava arduamente em tarefas manuais, não tiveram privilégio. A escola era uma coisa muito difícil no começo. Essa questão da educação mais democratizada, isso é influência de cristianismo, viu? Põe no seu coração isso, é influência de cristianismo. Quando os pais peregrinos começaram a colonizar os Estados Unidos, eles tinham um objetivo. Chegavam lá, montavam uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Igreja para pregar a palavra de Deus. Nós vamos para uma terra e nós queremos lá a palavra de Deus reinando absoluto. E escola para ensinar o povo a ler Bíblia. Que alvo, né? Por isso que os Estados Unidos são a maior nação do mundo. Por quê? A raiz é sadia, a origem é sadia. Escola e a igreja juntas. O professor para lecionar na escola tinha que ser aluno da escola dominical, senão não. Já pensou que coisa maravilhosa? Então, quero resumir aqui o seguinte. O que aconteceu foi que aqueles homens só sabiam falar o aramaico. Nem o hebraico eles não sabiam. O hebraico já era uma língua morta. O hebraico bíblico só mesmo nas escrituras, ninguém falava mais. Já mais de 300 anos, a língua corrente falada na Palestina era o aramaico. Jesus falava o aramaico. A língua de Jesus, na qual ele pregou, ele ensinou, ele fez as maravilhas, era o aramaico. Então a pessoa ia para a sinagoga, lá era lida a Bíblia no hebraico e imediatamente era traduzida. Tinha que traduzir, porque o povo perdeu essa língua original. Então sabe o que aconteceu naquele dia? Aquelas pessoas que nunca tinham aprendido a falar nenhum idioma, não foram no CCA, não foram no CEOLEP, não foram nessas escolas, começaram a falar fluentemente idiomas, porque a cidade estava assim de gente de fora. A festa do Pentecostes era uma festa muito concorrida. Então, gente de fora, muitos peregrinos, muitos estrangeiros vieram para a festa, depois iam voltar para suas terras de origem, e então eles se levantam e começam a falar nas línguas daqueles estrangeiros, sem ter aprendido. É como se de repente aqui nós estamos em 120 pessoas, você começasse a falar sânscrito, nunca falou, você falasse um idioma lá da Índia, você falasse o japonês, né?
o Kevin começasse a falar chinês, a Fabiana começasse a falar alemão, eu ia falar o francês, não é? E as pessoas que estão aqui, que vieram, um da França, outro da China, outro do Japão, estão na festa, eu me aproximo deles e começo a falar de Deus na língua deles. Imaginemos que tivesse um brasileiro lá, ia falar um brasileiro, talvez até com sotaque, se fosse paulista, o sotaque carregado de paulista, não é? Então aquelas pessoas ficaram admiradas por causa disso. São homens simples. Eles mesmos disseram. As próprias pessoas que estavam ali ficaram pasmados, dizendo: olha, o que é isso? Esses homens são galileus. Quer dizer, são pessoas simples. Nós estamos vendo pela aparência, todas as evidências, são pessoas iletradas. E eles estamos ouvindo falar cada um na nossa própria língua que nascemos. Partos, Médios, Elamitas, Mesopotâmia, são 16, meus irmãos. Aqui são mencionados pelo menos 16 idiomas e dialetos diferentes. E vou dizer aos senhores, essa lista não necessariamente é completa. Evidentemente, Lucas fez uma seleção das mais representativas, mas eu não tenho receio em dizer que muitas outras línguas, muitos outros idiomas foram falados ali naquela ocasião. Então o milagre foi esse, da pessoa falar uma língua de um estrangeiro sem ter aprendido. Não foi enrolar uma língua que nem ele mesmo sabe. Ele falou uma língua que não aprendeu, pregou o evangelho para aquela pessoa, daquela língua, daquele país, na língua dele. E se você continuar lendo, você vai perceber o teor da pregação, o que foi pregado e o resultado nos versículos 37 em diante, quando 3 mil se converteram. 3 mil se converteram. E converter é preciso ouvir e entender a mensagem. A Bíblia diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que vão crer naquele de quem não ouviram? E a Bíblia mesmo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, evangelho é comunicação. Evangelho é testemunho. Evangelho é mensagem. Evangelho é pregação, é anúncio, é proclamação, é abrir a Bíblia e explicar. Isso é evangelho. Foi o que aconteceu naquele dia. É uma passagem em Atos 8, eu vou encerrar aqui, dizendo que um estrangeiro tinha ido a Jerusalém, ele vinha lendo o profeta Isaías, ele não entendia. E Deus mandou Filipe até junto a ele, e Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E então falou: sobe aqui, você pode me explicar essa passagem? A gente está falando aqui que vai morrer numa cruz e tal, e sem reclamar, foi levado como ovelha para o matador. O profeta está falando de quem isso, hein? E aí Filipe fala de Jesus para ele. E você vai lendo o capítulo 8, eles chegam perto do rio e a pessoa diz: eu quero ser batizado, eu quero aceitar esse Jesus. Eu entendi que ele morreu por meus pecados. É isso que eu queria. Vim a Jerusalém buscar paz no meu coração. Não entendi, estava vazio o meu coração, mas agora eu entendo. Jesus morreu por mim e eu desejo aceitá-lo e desejo obedecê-lo no ato do batismo. Posso ser batizado agora? Tem alguma coisa a mais que me impede de dar esse passo? Não, você pode. Se você crer de coração, você pode. Ele disse: eu creio de coração que Jesus é meu Salvador. Foi batizado naquele dia, e a Bíblia diz que ele seguiu alegre o seu caminho. Igreja de Jesus Cristo, nós somos herdeiros dessa herança que veio aquele dia. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio, batizou a igreja, dando-lhe a prerrogativa da mensagem salvadora, o vento, sinônimo de vida de Deus. As línguas de fogo dizendo: olha, há um julgamento por vir. Há um julgamento por vir. E tem que escolher ou o batismo do Espírito para a salvação, ou o batismo do julgamento, o batismo de fogo. Mas para que as pessoas escolham, vocês precisarão
falar claramente, nas línguas que elas entendam, explicar na língua do mundo inteiro, o Evangelho é para o mundo inteiro, vocês vão por todo o mundo e vão pregar a toda criatura que Jesus é Salvador. Porque eu quero salvar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja de Jesus Cristo, você tem essa prerrogativa. Pela fé. Não precisa brilhar, não precisa ouvir, não precisa nada. Nós temos essa unção pela fé. Ela é sua. E você tem não só o direito, mas você tem o dever de comunicar a palavra de Deus em linguagem clara. Abrir a Bíblia e explicar o plano de salvação. É esse o caminho. Deus abençoe cada um de nós. Que realmente estejamos imbuídos, convencidos, tranquilamente convencidos que somos herdeiros dessa herança. Vamos dar o recado. Há muitos tão perto de nós. Precisam ouvir para crer. E vão crer mesmo, como creram naquele dia. Pai querido, nós te agradecemos nesta noite. Porque o teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, veio e permanece com a igreja e permanecerá com ela até a volta de Jesus Cristo. E porque ele veio para ficar, é que nós hoje temos parte na vida de Deus. Por essa graça, por esse perdão, por essa misericórdia, e merecidos, nós te pertencemos eternamente, porque habitas em nós, desde que nós temos. É um discernimento pela fé, fé que tu implantaste em nossos corações, e desejamos não somente para nós, egoisticamente, desfrutar esta bênção, nós queremos compartilhá-la, nós queremos falar de maneira inteligível, simples e direta, de maneira convincente, o amor que Jesus Cristo tem, e o Espírito Santo que Ele quer dar a todo pecador que crê. Que esta igreja, Senhor, assuma essa responsabilidade com muita dedicação, com muito zelo, com muito fervor, com muita coragem, para cumprir o seu ministério, enquanto tem esta oportunidade. Nós oramos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos entoar o hino 556 para ensinar esses cultos. Regente, eu não sei, acho que o irmão Paulo pode nos ajudar. A Wagner, bem-vindo.